Bom dia, alunos do terceiro ano. Nós vamos ver hoje a aula 13, frente E, certo? Ontem nós vimos a aula 13, frente D. Então nós vamos ver a aula 13, frente E, tá? Bom, então vamos lá. Trigonometria, nós continuamos com trigonometria, não vai ser difícil para vocês, porque é aquela mesma história, a gente já viu bastante, né? Então, ó, essa aula 13, ela vai falar sobre as funções seno e cosseno, tá? Que são, ó, o que está escrito aí na introdução. Iniciamos aqui o estudo das chamadas funções trigonométricas. Nosso objetivo maior está no conhecimento de duas funções trigonométricas especiais, a função seno e a função cosseno. Essas duas funções são importantes para a compreensão dos chamados fenômenos periódicos, isto é, aqueles fenômenos que, sob certas condições, se repetem de tempos em tempos, ou seja, em intervalos regulares de tempo. Um exemplo de aplicação das funções trigonométricas está no chamado movimento harmônico simples. Um desses movimentos é o de um corpo preso a uma mola, como sugere a figura ao lado. Tá? Quando prende um corpo na mola, ele vai e volta, vai fazendo movimentos periódicos. A posição desse corpo poderá ser dada em função do tempo, por meio de uma função trigonométrica, né? É uma aplicação do seno e cosseno. Então, vamos começar aqui com a função seno. Vamos fazer aqui a circunferência. Vocês já sabem direitinho onde que marca, então não vai ser difícil não, tá? Então, nós temos circunferência trigonométrica, vocês sabem que o raio dela é unitário, né? E aí, olha, nós vamos marcar um arco X aqui no primeiro quadrante, X, aqui um ponto P, aqui é o ponto A, que é a origem de todos os arcos, lá na circunferência trigonométrica, e a gente pega esse ponto P e joga ele aqui para o eixo Y. Né? Aqui chamou de Q. Então, aqui é o Y, aqui é o X. OK, ó, esse pedacinho aqui é o seno de X, né? Então, tá escrito aí, olha, dado um arco de medida X radianos, define-se como função seno a função que associa a cada arco X real um valor para seno de x, isto é, y é igual a uma função de x que é seno de x. Então agora nós vamos, esse x ele vai variando aqui, ó, e vai dando aqui um seno aqui nessa linha aqui, vocês já sabem, né? É uma função porque você sabe que função é uma variação. Então, eu vou variando o x vai variando aqui, ó, e vai girando aqui. O seno, ele vai dando aqui, ó, ele vai dando aqui, ele vai descendo, ele vai subindo, ele vai descendo, ele vai dando aqui, ó, né? Então, dá pra gente construir um gráfico, olha pra vocês verem aí na página 2. O gráfico da função seno é uma curva chamada senoide. Tal curva é obtida atribuindo-se valores para o arco x, e obtendo-se os valores correspondentes aos senos desses arcos. Então, nós podemos até traçar um gráfico aqui, ó, senoide, vou fazer pequenininho aqui, tá? Então, ó, aqui no eixo X é o valor do arco. Então, nós vamos começar com o arco 0, depois vem o π sobre 2, né? O π sobre 2, depois vem o π, o x valendo π, 180, depois vem valendo 3π sobre 2, que é o 270, 3π sobre 2, e depois completou a volta 2π. A gente sabe que se eu tiver a função y igual a seno de x, ela vai até 1 e até menos 1. Então, o seno, ele começa no 0, vai até 1, volta no 0, vai até menos 1, volta aqui, vem 1, vai menos 1. Ele fica aqui, ó. Enquanto o x é aqui, o y é aqui. É um segmento, né? Um valorzinho ali, tá? Então, no y nosso aqui, que é da nossa função,
ele vai então até 1 e até, mesmo tamanho aqui, até -1. Então a gente pode passar uma linha aqui, porque daqui não vai passar mesmo. Então a gente sabe que se o x for 0, o seno de 0 é 0. Dá um pontinho aqui. Se o x vai subindo até π sobre 2, dá 1. Vai lá. Se o x vai até π, o seno dá 0. Então ele dá aqui. 3π sobre 2, se o arco for aqui, ó, 3/4 de volta, dá -1. Vem para baixo aqui. E se ele for 2π, volta a dar 0. Então a senoide, ela é um gráfico desse jeito aqui, ó. Arredondadinho aqui, ó. Tá? Se eu aí na nossa apostila, deu mais valores para cá, vocês viram que ela segue do mesmo jeitinho aqui, ó. Ela vai, a senoide vai ficar a vida inteira fazendo aquela onda, tá? Pra lá e pra cá. Então, aqui, se eu continuar, ela vem. Ela vai repetir. Na segunda volta, vai repetir os mesmos valores, né? Note que a cada 2π, comportamento gráfico da função se repete. Seno, função seno. Dizemos que essa função é periódica de período 2π. Então, a função básica, que é seno de 2x, seno de x, ela vai ter o período 2π, é a básica. Aí depois nós vamos ver as variações, né? Agora, eu não vou nem apagar aqui, cosseno de x. Vou fazer deixar o mesmo desenho aqui. Aí fez outro, né? O cosseno, vocês sabem que a gente manda aqui para o eixo x. Aqui chamou de R. Esse pedacinho aqui, ó, daqui até aqui, ó, é o cosseno de x, tá vendo? Então, é o y igual a f de x, que é igual a cosseno de x, é outra função. Então, o que nós vamos ter aqui? Vamos ler aqui. Dado um arco de medida x, define-se como função cosseno a função que associa a cada arco x real um valor para cosseno de x, ou seja, y igual a f de x, que é igual a cosseno de x. A mesma definição, só que muda o lugar de marcar. Então eu vou variando o arco, vai aumentando o arco, variando, cosseno vai dando nessa linha, vai até, ele começa sendo 1, vem 0, -1, volta, vem, volta o ângulo, vai indo para o infinito. Ou do lado contrário, cosseno e o seno é aqui, cosseno é aqui, né? Aí, olha para vocês verem, observe que o segmento orientado OR representa na circunferência trigonométrica o valor de cosseno de x. O gráfico do cosseno vai ser o seguinte, ó, vou apagar esse aqui. Então, vamos deixar ele aqui, eu vou fazer a linha junto aqui, quer ver? Ó, o cosseno vai ser o seguinte, quando o arco é 0, cosseno é 1, ele começa aqui. Quando o arco é π sobre 2, cosseno dá 0. Quando o arco é π, ele dá -1, que daí dá aqui. Quando é 3π sobre 2, ele dá 0. E quando é 2π, ele volta a dar 1. Então, o cosseno, ele vai ser uma curva desse jeito aqui, ó. Enquanto o seno dá aqui, o cosseno dá aqui. Então, o seno daqui, cosseno daqui. Então, ó, o seno, ele é uma curva desse jeito aqui, ó. O cosseno é uma curva desse jeito aqui, tá? Não pode fazer reto aqui não, ó. Se fizer reto, fica errado, não é reto. Se nós dermos mais valores para x, não vai dar retinho ali, vai fazer essa viradinha aqui, ó. Viu? E se a mesma coisa, o cosseno deu aqui, né? Se eu continuar, vai embora, dando a mesma coisa. A cada volta que eu dou, ele faz essa linha aqui, ó. Cada volta, tá? E o seno é essa aqui, ó. Cada volta que eu dou faz isso aqui, tá? Lá no gráfico. Bom, propriedades da função seno e da função cosseno. Vamos ver aqui. A gente tem umas coisas que a gente pode assim, a partir da função a gente pode tirar como propriedade, né? As funções trigonométricas seno e cosseno
definidas no conjunto dos números reais por y igual f de x, que é igual a seno de x, e y igual a f de x, que é igual a cosseno de x, tem as seguintes propriedades. O domínio delas é real. Então, se eu tenho y igual a seno de x ou y igual a cosseno de x, que é a básica, esse x, que é o ângulo, é o arco, ele é real. Não existe lugar que não tenha nem seno nem cosseno. Qualquer ângulo que eu der até o infinito tem seno e tem cosseno, tá? Imagem. A imagem das duas funções é de menos 1 a 1. Então, quando o seno é aqui, né? Ó, aqui, ó. O seno, ele vai, o máximo que ele vai é 1, mínimo, menos 1. Vai, vem. Cosseno, ó, começa no 1, vem 0, menos 1, volta, vem. Um é aqui, o outro é aqui, mas é a mesmo período, né? Não, mesma imagem. O período das duas é 2π. O que é o período? Período é o tempo que a função gasta para fazer um desenho no gráfico. Então, para fazer um desenho no gráfico do seno, é de 0 a 2π. E o cosseno também, de 0 a 2π. Então, é o período da função básica. Essa função básica aqui. Tudo para função básica. A paridade da função seno, a função seno é ímpar e a função cosseno é par. Porque olha para vocês verem aqui. Se eu tiver um arco x aqui, ó, x, o seno é positivo. Se eu tiver o mesmo arco do lado contrário, menos x, o seno é negativo. Então, o seno de x é igual a menos o seno de menos x. Tá? Eu tenho que multiplicar por menos para ele ir lá. O cosseno já é igualzinho, ó. O cosseno de x, ele é igual ao cosseno de menos x. Tá no mesmo lugar aqui, ó. Então, ela é par. Quando acontece isso, ela é par, tá? Observações agora que são importantes para construir gráfico. Ó. Olha aqui. Primeira observação. Na lei de formação de... Isso aqui é importante, gente. Observe bem aí. Na lei de formação de uma função seno ou cosseno, da forma y igual a f de x, que é igual a 1a mais 1b, que multiplica o seno de um mx mais n. Ou pode ser cosseno também, né? A mais b vezes cosseno do mx mais n. Então, cada número aqui que agora nós estamos começando a mudar a função. Então, a gente estudou a função básica, que é y igual a seno de x ou y igual a cosseno de x. Agora, se eu mudo, ó, por exemplo, se eu somo uma letra, olha o que está escrito nesse quadrinho verde aí. O que acontece quando eu somo um número na função seno ou cosseno? A curva desloca-se para cima ou para baixo. Então, em vez dela começar aqui, ó, sim, ela vai subir aqui ou descer aqui, dependendo do número que eu somar. Esse número B aqui, se eu multiplico um número no cosseno ou multiplico no seno, vai mudar a amplitude, a curva. Em vez dela ficar assim, ó, bem pequenininha, que ela vai lá em cima e volta aqui, muda a amplitude dela, tá? O M, esse M aqui que fica junto com o X, o que vai acontecer? Ele vai alterar o período da função. Então, ou ele vai esticar a curva ou ele vai encolher. Então, em vez de ela ir até 2π aqui, por exemplo, ela pode pequenininha aqui, ou pode grandona lá. Por quê? Porque mudou, tem um número multiplicando o x. E esse número que vai somando ali, ele vai ser o ângulo de fase, ou seja, ele vai puxar a curva para cá, ó. Ele vai puxar a curva para cá ou puxar ela para cá. Vai mudar, que não vai começar no zero. Então, cada número que eu somar na função vai alterar, né? Número 2 agora. O cálculo do período de uma função trigonométrica assim definida é feito a partir do coeficiente de x na lei de formação, isto é, período vai ser o quê? 2π
dividido por módulo de m. Eu já acho período. Esse m aqui, que é o que está junto com o x, tá? Olha lá, m é o coeficiente de x na lei de formação da função. Então, esse coeficientezinho aqui, eu jogo aqui, eu acho período direto. Nós vamos fazer o seguinte, eu gostaria de dar um exemplo de um gráfico diferente, mas eu acho que vai ficar muito longa a aula. Então, eu vou só fazer os exercícios propostos e na aula do Skype, sexta-feira, a gente tira um tempinho para fazer um gráfico, tá bom? Pra gente tirar mais dúvidas suas aí. Aí a gente tira a dúvida, mas a gente vai fazer um gráfico aí diferente. Então, vamos lá. Vamos lá. Primeiro exercício. Presta atenção no primeiro exercício que eu vou alterar um pouquinho o jeito de fazer ele. Nós não vamos fazer do jeito que está aqui, não. Dada a função trigonométrica definida no conjunto dos números reais por f de x igual a 3 mais 4, que multiplica seno de 2x. Alterou tudo aqui, ó. Multiplicou, não é a básica. Determine o conjunto imagem e o período dessa função. Muito bem, o período é do jeitinho que falou aqui na observação 2. Mas a imagem eu vou fazer um pouquinho diferente do que está feito aqui no nosso apostila. Vocês vão seguir o jeito que eu fizer, que é mais fácil. Então, ó, isso daqui, lá no eixo y, ele vai dar ou menos 1, máximo, o mínimo dele, ou 1 máximo. Ou menos 1 ou mais 1. Então, nós vamos achar aqui o mínimo e o máximo. Tá? Qual que é o mínimo da nossa função? Mínimo. Eu vou jogar igual a menos 1, seno disso aqui. Então, vai ficar 3 mais 4, que multiplica menos 1. Vai dar 3 menos 4, que vai dar menos 1. É o mínimo, né? E o máximo? O máximo, eu vou jogar isso aqui igual a 1. É o máximo que pode dar nessa nossa função. Então, vai dar 3 mais 4 vezes 1. 3 mais 4, que é 7. Então, qual que é a nossa imagem aí da nossa função? Ela vai do mínimo, que é menos 1, ao máximo, que é o 7. Ela vai ficar nesse intervalo aí, de menos 1 a 7. E o período? Período, aí o período é igual ao que da apostila mesmo. Tá bom? O período vai ser o quê? Ele não é 2π sobre módulo de m? Então, vai ser 2π sobre módulo de 2. Módulo de 2 é 2 mesmo. 2π sobre 2. Aí corta 2 com 2, o período é π. Então, dentro do intervalo de 0 a π, vai dar um desenho. E deu uma encolhidinha no nosso gráfico, que multiplicou por 2 aqui. Vamos para frente. Exercício número 2. Exercício número 2. Os gráficos a seguir indicam parcialmente as representações no plano cartesiano das funções reais definidas por y igual a cosseno de x e y igual a 1 mais cosseno de x. O que aconteceu com esse 1 mais aqui? Somou o número 1 aqui, é a nossa curva vermelhinha. Ela subiu lá para o número 2. Então, o que nós temos? Olhando no gráfico, tá? Ó, a azul é essa aqui, a vermelha é essa aqui. Aquele 1 somando subiu o gráfico de uma unidade. Então, as duas funções têm o mesmo período. Pelo gráfico, constatamos que as duas funções têm o mesmo período, 2π, tá? Mesmo período, tanto que não mexeu no x aqui no ângulo, ó. Só muda o período quando mexe no ângulo. Letra B. Qual o conjunto imagem de cada uma dessas funções? Também a partir do gráfico pode-se observar que as funções têm imagens diferentes. Enquanto o conjunto imagem da função azul é menos 1 a 1, que é a básica, a outra é de 0 a 2, porque uma tá aqui, ó. Uma tá aqui, né? Aqui foi até 1. Então ela fez isso aqui, ó. A outra foi até 2 aqui, ó. E ela subiu daqui, veio pra cá. Então ela fez isso, ó. Ela subiu 1, porque somou 1 lá. Então, essa daqui é de menos 1 a 1,
A outra é de 0 a 2, né? Agora, situações para resolver. Vamos ver. Situações para resolver. Número 1. Uma das situações para resolver. Dada a função trigonométrica f de RR, definida por f de x igual a 10 mais 3, que multiplica seno de meio x. O x foi multiplicado por meio. Vai alterar tudo aqui no gráfico, inclusive o período, né? Obtém o conjunto imagem e o período. O conjunto imagem, nós vamos fazer aquele negócio, o máximo e o mínimo. Isso aqui vai ser, o mínimo dele é menos 1 da função básica, e o máximo tem que ser igual a mais 1. Então, mínimo, qual que é o mínimo? Vai ser 10 mais 3, que multiplica menos 1. 10 menos 3 vai dar 7, né? E o máximo? O máximo vai ser 10 mais 3 vezes 1. Então vai dar 10 mais 3, que vai dar 13. Então essa função nossa, a imagem dela vai ser de 7 a 13. Um intervalo de 7 a 13, do máximo até o mínimo. E o período? O período vai ser 2π sobre módulo de m, o m é meio. Né? Vai dar 2π dividido por meio. E esse 2 vai lá em cima, multiplicando 2 vai dar 4π. Então, o que aconteceu? Se a gente fosse fazer o gráfico dessa função, ele esticou ela, ó, vai ser 0π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π, ainda não terminou, ela iria até que 4π, ó. Ela ia esticar aqui a curva, ia ficar bem esticada, tá? Porque mudou o ângulo. Vamos ver o número 2 agora? Número 2. Número 2. Do solo, você observa um amigo numa roda gigante. A altura h em metros de seu amigo em relação ao solo é dada pela expressão h de t, altura em relação ao tempo, né? Vai ser o quê? 11,5 mais 10, que multiplica seno de quê? De π sobre 12, que multiplica t aqui de tempo, menos 26. Essa é a função. Onde o tempo t é dado em segundos, tá? E a medida angular em radianos, aqui em radianos, aqui ó, π sobre 12. Letra A, determine a altura em que seu amigo estava quando a roda começou a girar, ou seja, t igual a 0. Então, na letra A, nós vamos determinar essa altura para o t igual a 0, isso aqui vai ser 0, ó. Então, o que vai dar? O h de t vai ser 11,5 mais 10 vezes o seno, aqui vai ser 0. Então, vai ser π sobre 12, que multiplica menos 26, que vai ser 0 lá. Dá para cortar, dá para simplificar por 2, né? Dividindo aqui, ó, aqui por 2, aqui por 2, nós vamos ter o nosso ângulo, vai ficar sendo o quê? H de t igual a 11,5 mais 10, que multiplica o seno de menos 13π sobre 6. O ângulo é esse. Só que quando o ângulo é negativo, a gente tem que passar ele para positivo. Como é que a gente passa ele para positivo? A gente soma com 2π, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó, porque negativo fica difícil de fazer. Eu vou fazer nesse cantinho aqui. Menos 13π sobre 6 mais 2π. Soma com uma volta. Tira MMC, 6, aqui dá menos 13π, aqui vai dar 12π. Ainda vai dar negativo. Menos π sobre 6. Eu somo de novo com mais uma volta. Tira MMC. Vai dar 6, né? Aqui vai dar 6, aqui vai dar menos π e aqui vai dar mais 12π. Então vai dar 11π sobre 6. Na verdade, o ângulo menos 13π sobre 6 ele é igual ao 11π sobre 6 positivo. Então, olha, a nossa altura vai ficar o quê?
11,5 mais 10 vezes o seno do 11π sobre 6. Agora só resolver, eu acho a altura do amigo. Quanto que é 11π sobre 6? Isso aqui é 330 graus, tá? Que o π sobre 6 é 30, 11 vezes dá 330. Lá na circunferência, ó, lá na circunferência, olha aqui, ó. 330 tá aqui, ó, tá? É o seno, né? O seno, ele é aqui, ó, menos, mas igual ao de 30, tá? E seno de 30 é meio, né? Seno de 30 é meio, então vai dar menos meio ali, viu? Então, o que vai dar a altura para t igual a zero? 11,5 mais 10 que multiplica menos meio, vai dar menos 5. Então, ó, 11,5 menos 5 vai dar 6,5. 6,5 metros, né? Em metros. Quando a roda gigante começou a girar com o tempo zero, ele estava 6,5 metros. Agora vem a letra B. Vamos ver se cabe aqui. A letra B é o seguinte. Determina as alturas mínima e máxima que seu amigo alcança e o tempo gasto em uma volta completa, ou seja, o período. Então é só achar o mínimo, o máximo, depois achar o período, né? Então, ó, qual que é o mínimo? O mínimo, como é seno, senoide, nós vamos jogar aqui, ó, tudo isso aqui igual a menos 1. Então vai dar 11,5 mais 10 que multiplica menos 1. Então vai dar 11,5 menos 10, que vai dar 1,5. 1,5 metro. Isso aí é o mínimo. E o máximo? Nós vamos colocar igual a mais 1, né? Então vai dar 11,5 mais 10 que multiplica 1. Aqui vai dar 10 mais 11,5, 21,5 metros. É a variação aí de 1,5 metros a 21,5 metros. E aí o período, né? Que é o tempo gasto em uma volta completa. Período, vou apagar aqui, ó. Vou apagar aqui. O período vai ser 2π, porque é seno ali. Então, letra B. Não, continuação da letra B. O período vai ser 2π sobre módulo do... O que está junto com o T ali? Junto com o T é o π sobre 12. Se eu multiplicar o π sobre 12 num e no outro, o que vai junto com o T é o π sobre 12, tá vendo? Então, aqui vai ficar π sobre 12. Aí vai ficar 2π que multiplica e inverte, né? 12 sobre π. Aí corta π com π, vai dar 24. Então, o período vai dar 24 segundos, que leva para dar uma volta, tá? Então, gente, agora vocês vão fazer os exercícios e nós vamos, então, na aula de sexta-feira, né? Antes dessa aula aqui, tá? Na aula um pouquinho antes, né? Eu vou fazer um gráfico para vocês lembrarem como que faz o gráfico todo modificado, porque nós fizemos um gráfico da função normal, y igual a cosseno de x, y igual a seno de x. Nós vamos relembrar como é que faz um gráfico que tem aqueles números somando, multiplicando x e tal, pra vocês verem como que é feito o gráfico, certo? Então, olha, vocês verem não, vocês vão ver esse gráfico antes de ver essa aula. Essa aula eu vou colocar depois, tá? Vocês vão conseguir ver ela depois, nós vamos fazer o gráfico primeiro na aula do Skype, tá bom? Então, olha, bom dia para vocês e bom final de semana, até a próxima!